Meu nome é Janaína, eu nasci no Guarujá, aqui na Baixada Santista mesmo, em São Paulo. E a minha infância, eu estudei em escola pública, no ensino fundamental. Aí no ensino médio consegui uma bolsa de estudos e estudei na escola particular. Só que logo após que eu me formei no ensino médio, eu passei no exame da Prefeitura de Santos e achei que eu nunca fosse conseguir fazer direito porque eu não teria condições. Então eu achei, não, estou trabalhando numa escola da prefeitura, eu vou fazer então pedagogia. Só que como eu tinha feito cursinho, tudo, abri o vestibular no Guarujá para direito e a prefeitura estava dando bolsa para os primeiros colocados. Aí eu fiz o vestibular, passei em primeiro e consegui a bolsa. Só que nesse período também eu casei, engravidei. Então, quando eu consegui a bolsa para começar a faculdade, eu fui para a faculdade e minha filha tinha 4 meses. Ela ficava com a minha mãe e com o pai dela. Então, os 5 anos da faculdade foi assim, eu correndo, o dia que podia faltar, eu faltava para ficar com a bebê. Quando não dava, eu estudava em ônibus, não dava tempo para estudar, né? Porque aí como eu morava no Guarujá e vinha trabalhar em Santos, demorava um pouquinho, eu aproveitava e ia estudando. Aí quando na minha parte de concurso, eu fiz o concurso da prefeitura aqui de Santos quando eu tinha 18 anos, aí eu já passei, entrei para secretária de escola. Nesse período, secretária de escola, que eu consegui fazer o curso de Direito, eu fiz concurso para o TJ de São Paulo e para o TRT de São Paulo. Só que na época eu sempre quis ser juíza estadual, eu não queria ser juíza trabalhista. Só que o destino foi me levando para a área trabalhista. Primeiro me chamaram aqui no TJ de São Paulo para trabalhar no Guarujá, enquanto eu estava fazendo faculdade, então dava para conciliar. No TRT eu não tive uma classificação muito boa, mas foi uma época que estavam chamando muita gente. Então, me chamaram no ano posterior que eu me formei. Então, eu consegui assumir no TRT, que na época as condições de trabalho eram melhores que no TJ, só que eu fiquei subindo e descendo todo dia. E foi um mundo novo, a parte de direito do trabalho para mim. Porque aí eu estava acostumada na dinâmica do processo civil, a gente não olha muito para a pessoa, né? A Janaína sempre foi muito aguardada e muito esperada mesmo antes da sua concepção. Já tinha nome e nós a aguardávamos com muita expectativa. E, de fato, quando a minha esposa, naquela época, ficou grávida, veio uma menina. Sempre muito amorosa, sempre revelando esse lado de timidez, todavia sempre interessada, muito arguta na percepção das coisas. E ela, na infância, já eu me recordo um fato que eu não me esqueço, ela estudava numa escola estadual aqui em Santos e já chamou a atenção por uma redação que ela havia feito e que virou notícia na escola, saiu no jornal local aqui da cidade de Santos. Nessa trajetória na trajetória dela, ela sempre teve interesse por livros, sempre gostou de ler, sempre morou dentro dos livros, eu costumo dizer, né? Quem gosta muito de leitura acaba morando dentro dos livros. E aí isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criatura. No lado intelectual, evidentemente, mas a gente sabe que um ser humano ele precisa também do lado afetivo, afetuoso. E ela sempre trouxe essas características. À época nós não tínhamos condições de pagar uma escola particular, ela passou pela infância nas escolas públicas, mas a partir do ensino médio, né? Naquela época a gente chamava de segundo grau, sim, ela ganhou uma bolsa de 100% e a partir dessa bolsa ela começou a trajetória dela, enfrentando os problemas naturais, que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Eu costumo dizer, e tenho como discurso, uma frase que eu acho assim muito bonita, que pode servir para todo mundo. A frase diz o seguinte: do nada não sai nada. Por isso é fundamental que a gente tenha sempre objetivos claros. E são esses objetivos claros que vão definindo a nossa trajetória ao longo da vida. Bem, ela enfrentou não poucas, né, muitas dificuldades, mas essas dificuldades com as quais ela se defrontou, elas estavam mais no campo emocional.
A determinação, ela sempre teve, nunca abandonou. Mas é claro que todo ser humano precisa do lado emocional saudável para o desenvolvimento das suas atividades. Quando a pessoa não está bem em seus relacionamentos, no contexto familiar de uma maneira geral, isso acaba afetando o desempenho. Então eu entendo que os maiores obstáculos foram nesse campo da vida pessoal dela, mas muito determinada, ela acabou superando, se sobrepondo e fazendo dessas adversidades os degraus para que ela galgasse aquilo que ela quer e que veio alcançando, veio construindo. Não foi uma obra erguida do dia para a noite, né? Como eu disse, do nada não sai nada. Ela foi construindo, buscando, pavimentando o caminho para ela chegar até esse objetivo que ela está alcançando, está prestes a se consagrar com a prova oral. Mas é claro que para nós que observamos, né, como pai, a mãe, eu tenho certeza também, é algo que nos emociona profundamente, que toca o nosso coração, porque a gente percebe, a coisa mais bonita para um pai e para uma mãe, eu entendo, é que seu filho consiga andar com as próprias pernas e que ele tenha objetivos. E não importa se ele vai ter conta bancária faustosa, o que importa é que ele se sinta produtivo e útil naquilo que ele busca, naquilo que ele realiza. Aí eu vejo na construção do ser humano que a minha filha se tornou e agora também alçando esse voo que ela tanto queria, a realização dela é a nossa realização também, no olhar de pai, no olhar da mãe, certamente, das filhas. Essa é a nossa grande alegria. A Janaína está chegando aonde ela quer, mas conhecendo bem a Janaína e também um perfil nosso de buscar sempre conquistas e dar sempre alçando novos voos, né? Porque a gente não pode parar de sonhar. Eu entendo que ela vai, após essa conquista, buscar outros horizontes. Como eu já estava na Justiça do Trabalho e desde criança eu sonhava em ser juíza, abri o concurso para o próprio TRT da 2ª Região, aí eu fui fazer. Mas eu ainda estava engatinhando nos estudos, né? Que ano? 2009. Aí eu fiz, foi logo após que, acho que se não me engano, teve a Resolução 75, né? Porque antes todo mundo fazia 50 pontos e entrava. Então foi um dos primeiros que teve já para fazer 60 pontos, no mínimo. Eu não fiz, né? Fiz mais de 50, mas não fiz os 60. Mas me deu um estímulo, porque assim, eu vi que dava para estudar, dava para fazer. Aí eu comecei a focar mais, mas ainda conciliando, né? Trabalho, filho, o momento que dava eu estudava, à noite. Aí depois eu comecei a viajar para fazer as provas. A primeira prova que eu fiz longe foi em Cuiabá. Com uma amiga, eu acho que foi 2010 ou 2011, por aí. Foi um pouco depois, que a partir daí comecei a ir fazendo em todo lugar que aparecia. Aí eu fiz o Cuiabá, também fiquei próximo dos 60 pontos, mas eu comecei a ir pegando o jeito da prova, né? Cada lugar que eu ia. Eu comecei a passar, eu já fui para todos os TRTs praticamente. Eu fui para o norte, fui para Rondônia, fui para Belém, fui para Manaus, conheci o Brasil, fiz turismo junto com o estudo para concurso. Eu passei o primeiro, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte, em Natal. O primeiro que eu passei para a 2ª fase. Estudar pelas provas anteriores, foi o que eu consegui direcionar para começar a fazer sempre dentro do ponto de passar para a 2ª fase. Eu fiz por um bom tempo, consegui passar para a 2ª, fui fazendo até em 2013, se eu não me engano, 2014, que eu consegui passar na 2ª fase, fui para a sentença aqui no TRT2. Só que eu já estava trabalhando em gabinete de desembargador e eu não tinha ideia que eu estudei sempre sozinha, eu só comecei a fazer cursinho, acho que se eu não me engano, depois de 2015, por aí. Então, nessa época da sentença, eu não sabia direito que precisava de toda uma técnica para fazer a sentença para a prova. Né? Eu achei que bastava saber resolver os problemas, saber redigir, escrever adequadamente. Foi aí que eu levei um tombo feio. Né? Tirei
Se eu não me engano, a minha média, fiquei com 4,5 e me desestabilizou totalmente. Demorei um pouco para conseguir voltar. Aí, voltei a estudar mais ou menos na época do primeiro nacional. E na semana ali do nacional tive um problema em casa. Muita gente não importa, mas eu tinha 2 cachorrinhas, elas faleceram uma seguida da outra. E eu perdi um pouco o foco do estudo. Se eu não me engano, foi na semana da prova. Mas mesmo assim, fui lá, fiz 68 pontos, né? E acho que o corte foi 70. Aí eu tentei continuar estudando, mas veio o corte de verba, de orçamento, parou de ter o concurso para juiz do trabalho. Cheguei a estudar 1 ano para juiz estadual, quando eu conheci o curso do Alexandre e vi que era diferenciado, perguntava coisas que os outros cursinhos eu via que não aprofundava tanto. E ele sempre incentivava, dizendo que estava para sair o concurso e tal. Foi aí eu peguei firme. Estudei bastante. Ainda demorou um pouco para sair, se eu não me engano, desde 2020 que eu estou num ritmo forte de estudo. Todo dia, não fico com a família, não deu, porque eles já acompanharam todo esse tempo, né? Mas aí, assim, já foi tudo isso, vamos seguir mais um pouquinho, que falta pouco. E para minha surpresa, e muito estudo também, eu passei na primeira fase com 67 pontos. Eu gostei da prova, muita gente não gostou, mas eu gostei porque ela não foi, digamos assim, só decoreba, você tinha que saber um pouco também de jurisprudência, tudo. Aí, quando chegou o resultado da segunda fase, que a gente começou a ficar nervoso aqui em casa. Estava cada um em um computador, minha irmã estava na Alemanha, estava lá vendo, minha filha, vendo tudo, cada um no computador. E a gente começou a ver aquela sangria, né? Assim, nossa, mas essa pessoa é muito boa, não é possível que ela tenha tirado essa nota. Se ela tirou essa nota, que nota que eu vou tirar? E nada do meu nome, nada do meu nome. Ficamos o dia inteiro. Se eu não me engano, meu nome saiu 6:30 da tarde. Ninguém aguentava mais, nem acreditava direito. Eu nunca gritei tanto na minha vida, eu acho, de tão feliz que eu fiquei. O estudo da banca, o direcionamento do magistrado. Quando eu vi a prova, na verdade, eu vi assim, nossa, eu já vi tudo isso. Só que o problema era o tempo, né? Para conseguir resolver as questões da segunda fase. Aí, consegui resolver todas. Comecei respondendo a primeira, a segunda, a terceira, fazendo lindo, assim. Aí, quando eu vi que tinha as questões eram bem longas, assim, não, eu vou ter que fazer uma estratégia. Vou primeiro responder todas que tem de 30 e depois vou fazer a de 60. Se completar, preciso responder o máximo que eu conseguir. Aí foi assim, respondi as de 30, nas de 60 fui colocando, já não conseguia mais consultar o vade-mecum. Meu vade-mecum está cheio de papelzinho, post-it, de tudo quanto é cor. Não consegui ver nada mais. Estava tudo bonitinho, mas não deu tempo. Acabei a última questão 10, no minuto final. Aí no dia seguinte, eu ainda não tinha me abalado muito. O que me abalou foi a sentença. Quando eu saí da sentença, vi que era ação coletiva, não tenho muita afinidade, né? Já tinha estudado, mas eu saí da prova achando que eu tinha que ter feito melhor. E eu já comecei a chorar, assim que eu comecei a puxar o carrinho, a mala, eu já saí da sala chorando, fui até o hotel chorando. Os colegas me chamaram para tomar alguma coisa, para se distrair, se divertir. Não consegui, porque parecia que tirou um peso, ao mesmo tempo que tirou peso dos ombros, eu me sentia que eu precisava ter ido melhor, que eu poderia ter ido melhor, me cobrava muito. Mas aí também na sentença, graças a Deus, deu tudo certo. Não teve a tortura nas notas, né? Foi mais rápido. E eu fui aprovada também e agora estou aguardando a prova oral. Não, é muito estudo. Teve essa questão durante a faculdade que eu tive a gravidez. Eu precisava atravessar uma cidade, estudava em ônibus, ia para a faculdade à noite. Não dormia, porque tinha trabalho de faculdade para fazer, dormia muito pouco. Depois também tive
o período que eu morava aqui na Baixada Santista e ia para São Paulo. Tinha que pegar fretado 5 horas da manhã todos os dias e chegava em casa às 8h30, 9 horas da noite. Mas todo momento que eu podia, eu estava estudando. No metrô, no ônibus. Eu tive muita prova que eu levei um não, né? Que eu não fui aprovada na primeira fase. A gente fica muito triste, é uma sensação indescritível, essa reprovação. Mas sempre passava 1, 2 dias, erguia a cabeça e começava tudo de novo. O trabalho também é bem puxado, que aqui no TRT2 a gente tem muito processo. A minha desembargadora tem bastante processo na cadeira dela, e como eu sou assessora, eu estou disponível 24 horas por dia, então eu tinha que adequar, tanto falava com ela meia-noite, 1 hora da manhã, como estava ali no estudo também, sempre com um malabarista, né? Uma hora tentando encaixar de um lado, outra hora do outro. Eu tive bastante dificuldade financeira para conseguir fazer curso, tudo. Apesar de ser servidora, como eu fiquei separada, porque minha filha sozinha, mais velha, então eu tinha que fazer milagre para conseguir pagar a escola. O tempo que eu fiquei em São Paulo também, porque para trabalhar em gabinete de desembargador, eles gostam mais que morasse na cidade de São Paulo, né? Ainda não tinha muita coisa de teletrabalho. Então, foi bem difícil. Eu passei muita dificuldade financeira, mas nunca parei de estudar. Sempre que podia, eu estava estudando, porque eu gosto de estudar. Gosto muito. Então, sempre que puder, eu vou estar estudando, inclusive após o concurso. Assim, a maior parte da minha infância, a minha mãe estava estudando. Então, eu não tinha muito contato com ela. Mas eu não posso dizer que ela foi uma mãe ausente por causa disso. Não, tipo, sempre que possível ela estava ali do meu lado. Mas minha mãe sempre estava estudando. Tipo, a minha memória dela é, tipo, no final de semana, a gente estava junta. Ela não subia para São Paulo, não estava trabalhando, mas ela estava estudando. Então, assim, na maior parte do tempo, a minha infância foi minha mãe estudando e minha mãe trabalhando e se dedicando. E eu sei que, tipo, grande parte disso, assim, é por um objetivo dela, e eu super entendo e eu compartilho esse objetivo com ela. Eu sempre torci muito por ela, desde que eu era pequena, eu sempre entendi qual era o objetivo dela e que isso era uma coisa pra gente, que ia fazer a gente mais feliz e ter uma condição muito melhor. Então, assim, foi complicado, ainda é complicado, porque minha mãe continua estudando, ela nunca para de estudar, e é um grande exemplo pra mim, esse fato, porque eu também nunca paro de estudar consequentemente. Eu acho que a gente tem muito isso na nossa família, tanto minha mãe é assim, minha tia é assim, eu sou assim. E eu me espelho muito nela por causa disso. Então, é isso. Minha mãe sempre deixou isso muito claro pra mim. A gente sempre teve essas conversas. Então, eu sempre soube que seria uma coisa boa pra gente, que melhoraria a nossa vida. Alguns anos atrás, quando eu era mais nova, a gente não tinha tantas condições como a gente tem hoje. Então, imagina quando ela alcançar esse sonho dela, sabe? Mesmo quando eu era criança, ela sempre, tipo, batalhava para pagar minha escola. E cada vez, tipo, que ela alcançava um passo a mais na carreira dela, passando em um concurso, no outro concurso, essas coisas refletiam em mim. Então, eu estudava numa escola melhor, eu tinha, sei lá, a condição de fazer um curso de inglês, que hoje é uma das coisas que, assim, mais me ajudam no meu dia a dia, que eu trabalho com isso. Então, tudo que eu sou hoje é por conta dessas decisões que ela tomou no passado, sabe? E ela sempre deixou claro pra mim. Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sei que o objetivo da minha mãe é esse. E eu torço muito por ela. Todas as provas que ela faz, desde a primeira, eu sempre fiquei muito empolgada e sempre torcendo. Eu gostava muito de quando ela viajava, na verdade, porque ela sempre trazia um presente pra mim, dos lugares que ela ia, por causa das provas. Então, sei lá, ela ia fazer uma prova em Cuiabá, ela trazia um bichinho de pelúcia de Cuiabá. E eu tenho uma coleção de bichinhos de pelúcia de Cuiabá. Então, assim, eu amo e eu tenho até hoje essas coisas. Então, eu trato com muito carinho. Ser mãe solteira não é fácil, ser mulher não é fácil. E ela, até hoje,
faz isso com excelência, sabe? Tipo, mesmo com dificuldade, ela continua. E eu acho que eu agradeceria, porque ela fez muita coisa pra mim. Foi muito difícil. Mas ela tá perto, ela tá conseguindo. É isso. Oi, tô gravando esse vídeo já aqui de Brasília, faltando poucos dias pro dia pra prova oral e o meu sorteio de ponto. Eu fiquei devendo gravar esse vídeo porque eu achei muito importante acrescentar quando o professor Alexandre me perguntou pelo que eu passei, o que eu abri mão para chegar até aqui. E uma das coisas mais importantes e que me toca muito é que eu venho estudando desde que a Isabela é pequena, né? Eu já fiz a faculdade com a Isabela bebê, sem poder conseguir dar muita atenção, toda a atenção que ela precisava, porque eu fazia faculdade e trabalhava o dia inteiro. E já a partir da conclusão da faculdade comecei a estudar para concurso. E ela com 7, 8 anos também eu já comecei a estudar para magistratura. No entanto, eu não consegui participar, acompanhar o crescimento dela como eu gostaria. Não estive presente em muitos momentos importantes da vida dela, como quando começou a andar, esses detalhes que ficam marcados na nossa vida que são muito importantes. Eu gostaria de dizer que tudo isso, o que me dá base, o que me dá força para continuar, o que me deu até hoje, foi a Isabela em primeiro lugar, porque ela veio antes, né? Hoje tem a Maria Luísa, que eu também, querendo ou não, acabo não conseguindo acompanhar o crescimento e as atividades dela como eu gostaria. E como a gente sonha sendo mãe, né? Poder participar da vida dos filhos. Mas a Isabela cresceu, eu não vi ela crescer, se tornou uma mulher linda, forte, batalhadora, que eu tenho muito orgulho. E eu tô lutando agora para que eu não consiga acompanhar o crescimento da Malu também. Para que eu consiga participar, brincar de pole com ela, como ela me pediu antes da viagem, poder ir até a praia, já que a gente mora na praia, ou até mesmo ir até uma pracinha. E, se possível, ainda também curti muito a Isabela, que é a minha princesinha, minhas 2 princesinhas. Também o contato da minha família, que eu não pude dar atenção como eu gostaria, não fazer viagens de férias em família. Agradecer também meu marido, que me ajudou muito, está me ajudando, está lá com a minha pequena enquanto eu tô aqui, tá torcendo por mim, assim como meus pais, minha irmã. Eu só queria agradecer a todos, dizer que o apoio de vocês é muito importante. Se não fosse isso, eu não teria conseguido chegar até aqui. E dizer que, se Deus quiser, falta pouco e logo eu vou poder me dedicar mais e ficar juntinho de vocês, que é o que também importa muito. E ter vocês do meu lado nesse momento é tudo que eu preciso. Muito obrigada. Agora é a Jana. Janaína Salles Rigitano. 6,5, 7, 6,5, 6, 6. 6,40 a média. A perseverança, a persistência. Porque se não fosse isso, é aquela frase que a gente escuta, mas todo mundo acha que é besteira, que só não passa quem desiste, né? Então, naquele momento que você acha que está prestes a desistir, quando eu saí da prova discursiva, da sentença, eu achei, não, eu não quero mais isso para mim, chega. Foi justamente nesse momento que chegou a minha aprovação. Então, eu acho que a gente tem que tentar, continuar tentando, ir atrás do sonho. Não tenho ninguém da área jurídica também na minha família.
não, a minha mãe, ela fez o ensino superior depois mais velha também. Meu pai ainda está fazendo também, estava estudando até pouco tempo atrás. Então, é uma conquista para mim e para minha família conseguir chegar ter chance de chegar tão perto assim do cargo tão sonhado. Saber lidar com os reveses, saber lidar com as dificuldades, resiliência, essa sem dúvida alguma é a maior qualidade do concurseiro, a constância, o trabalho duro. E a gente veio contar a história da Janaína aqui em Santos. Eu fiz questão de fazer uma tomada aqui na praia de Santos para a gente ver essa orla maravilhosa, espetacular, um lugar lindo que a gente está aqui ao lado do aquário. E ser resiliente, morando do lado da praia, que é onde a Janaína mora, eu acho que é a coisa mais difícil que existe, além de experienciar todos os outros problemas, todas as outras dificuldades que ela experienciou. Porque você está do lado do lazer, mas você faz uma opção, ficar trancada dentro de casa, num quarto de estudos pequeno, rodeada por livros e com um mural, com fotos da família, porque você está aí plantando alguma coisa que você acredita que vai colher resultado, e agora ela colheu e ela tem a vida inteira pela frente para aproveitar esse cenário maravilhoso aqui. E a história da Janaína é muito bacana porque ela prova pra gente que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, importa os objetivos que você tem. E você que estuda para concurso, eu quero pegar essa história da Janaína para te falar. Esse sonho é um sonho possível de ser vivido, desde que você faça a escolha correta e desde que você tenha a resistência de resistir a vários problemas e que você saiba dizer vários nãos para muitos convites, para muitas oportunidades que vão chegar, para que você não estude, para que você desfrute de prazeres imediatos e deixe assim de desfrutar de prazeres mais concretos, mais perenes, que são aqueles prazeres que a aprovação vai te trazer, aquela transformação que traz não só na sua vida, mas na vida da sua família. Eu pensava na minha filha mais velha, que a minha filha mais nova, ela tem 7 anos, então ela não pegou muito dessa parte mais hard minha dos concursos, né, de viajar e tal. Mas eu sempre pensei na minha filha mais velha, que eu queria que ela tivesse orgulho de mim, que eu pudesse também dar uma condição melhor para ela, de estudo, de vida. Então, toda noite que eu não conseguia dormir ou que eu tinha alguma coisa assim, era nela que eu pensava. Foi ela, com certeza, que me fez chegar até aqui. Valeu a pena, eu acho que a aprovação ela vem no momento certo. A gente escuta muito isso, tem a sua prova realmente, é a sua prova. Eu não teria maturidade antes se eu tivesse passado. Eu me sinto muito mais madura para uma posição de juiz, assim, uma posição de magistrado. Eu não teria maturidade antes, com mais vivência. Então, eu acho que a gente tem que persistir, lutar nosso sonho e esperar que a nossa prova chegue. Fala, minha gente, olha só, mais um TogaFlix. Dessa vez eu tô aqui com a Janaína, aprovada no 2º concurso nacional da Magistratura do Trabalho, e nada é por acaso, né? Olha só, eu entrei na casa dela, a primeira coisa que eu vi foi isso aqui, e eu tenho certeza, Jana, você vai contar para mim que grande parte disso aqui, se não tudo, você já leu, não é? É para consulta, eu fui adquirindo aos poucos, fui buscando os doutrinadores que mais caem em concurso. Sim. E a maior parte, eu acho, que é mesmo voltada, por exemplo, para concurso, né? Sim. Tá aqui magistratura, informativo. Legal. Eu estava aqui, até recebi uma mensagem do Ellison e filmei para ele, ó, muitos livros dele, do Henrique. Aqui livro do ministro Gilmar Mendes, que é um clássico do direito constitucional, que eu gosto muito. Léo Van Hout, Bernardo Gonçalves, muita coisa bacana, hein? Marcelo Novellino, coleção do Fred Didier,
livros de direito civil. Você disse, Jana, que chegou em determinado período a estudar para a magistratura estadual. Sim. E aqui tem algumas obras importantes também, né? Que você certamente deve ter utilizado para consulta para o concurso da magistratura Alguns estadual. eu já doei, né? Mas eu ainda fiquei com alguns de tributário, de previdência, tributário ali, Sim. licitação. Ó. Sim, bacana. Muita coisa legal. E aí me fala uma coisa, essa aqui é só uma parte Essa é só uma dos parte. livros. Essa é a parte que eu menos uso, na verdade, né? A parte que eu usei mais para estudar para esse concurso da magistratura está lá no quartinho, no escritório. Você pode mostrar pra gente? Claro. Simbora, meu povo. Vamos ver a segunda parte dos livros da Jana aqui. Olha aí, minha gente. Esse aqui é o cantinho da aprovação, então, Jana? Isso. Foi aqui que eu entrava às 6 horas da manhã e até meia-noite, por aí. Legal, que legal, olha só. Muito bacana aqui. Foto das filhas, da família. Muitos livros também aqui, livros extremamente importantes para concurso. Olha que legal. Esses aqui, Jana, são os livros que você mais ocupou ao longo da sua preparação. Isso. São bem voltados para a magistratura do trabalho, com temas atuais. Sim. Tô vendo aqui esse aqui, que eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever ele. Tem uma parte minha aí, um capítulo. Que eu vi. legal. Muito livro bacana. É um espaço pequenininho aqui. Aqui tem mais coisa, ó. Tem mais livro aqui, Iago. Se liga nisso aqui. Tem muita coisa, minha gente. Olha só. Que legal. Revistas da LTR também. Muito bom. Jana, é um espaço, como eu estava dizendo, é um espaço bem pequenininho. E aqui, horas e horas. Horas e horas. Às vezes até esquecendo de almoçar, do que a gente não deve fazer, mas eu esquecia. Principalmente 30 dias assim, antes das provas. Foi aqui que eu passei quase 24 horas por dia. E é pequenininho, mas eu me sinto... aqui dá para concentrar, é aconchegante, é o meu cantinho, assim. Antes eu não tinha um cantinho. Sim. Isso veio de um ano para cá. Sim. E me ajudou bastante ter um lugar para me concentrar para estudar. Que legal. E tem muita gente que fala que estudar é um ato solitário. E é mesmo. Sim. Imagina, você aqui nesse quartinho pequeno, cheio de livros, computador, muita obra, muita coisa para você ler. Mas ainda assim, eu acho que poucos concurseiros têm a dimensão de que você está fazendo isso aqui não só para você, mas por alguém. E a prova disso é esse mural aqui, né? É por isso que tá aí, para eu olhar toda hora que é para continuar, que elas estão me esperando, que é por elas. Quando batia o cansaço, Isso. quando batia o desespero, o socorro estava aqui. Tá, com certeza. E não foram poucas as vezes, eu acredito. Foram muitas. Aí coloquei, tá vendo? Eu coloquei o bilhetinho que a minha pequena começou a escrever ano passado, né? Eu amo minha mãe, a gente vai colocando, Sim. que Que dá legal. força. Olha só. Muito bom. Adorei esse cantinho de estudos aqui, seu, Jana. Muito bacana. Isso aqui é a prova de que realmente estudo é um sacerdócio, né? Estudar para concurso. Porque tantas obras, tanto consumo de conteúdo, tanto conhecimento e mais do que isso, tanto tempo de vida depositado aqui. Sim. Em prol de um sonho, de algo que você vai colher muito em breve, né, com a sua posse. Sim, e também assim, mesmo quem não tem condição de adquirir os livros, isso tudo eu fui adquirindo aos poucos, Sim. quando eu fui passando no concurso meio, né? Eu não sou analista, ainda sou técnico judiciário, mas eu fui adquirindo aos poucos. Sim. Comecei com o livro da biblioteca da faculdade, aí Sim. sempre que dava, eu ia adquirindo, e aí fui Sim. montando o meu acervo. Você foi acreditando e investindo Isso. nisso, né? Investindo no seu sonho. Muito bom. Excelente, minha gente. Olha só. Muito inspirador esse cantinho aqui da Janaína. Eu tenho certeza absoluta que você também tem o seu.
E eu tenho absoluta certeza de que você gostou de mais um episódio do Togaflix, em que a gente veio aqui em Santos, né, para contar a história, a fantástica história da Janaína. Jana, quer mandar uma mensagem de tchau pro pessoal aí, um incentivo final? Bom, gente, eu jamais me imaginei assim, aqui, podendo dar meu parecer, como é que eu perco até as palavras, assim, não sei, não consigo me expressar direito, mas essa situação que eu estou aqui, eu demorei para chegar, nunca achei que poderia dar um testemunho para vocês, e acreditem que é possível, problema familiar, tudo a gente consegue enfrentar, não desista do sonho, porque é muito importante, é uma realização, né? Sim. Não tem o que dizer. Eu achei que fosse desistir desse último e eu vi que eu não conseguiria, né? E graças a Deus, há muito estudo também deu certo. Maravilha. Palavras de quem realizou. Pegue esse conselho porque ele é muito valoroso. Até mais, minha gente.